Boa noite, terceiro ano, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruni e vamos dar início à nossa apresentação aqui sobre o nosso trabalho avaliativo de biologia, né? Com a temática sobre a biotecnologia e o melhoramento genético, ok? Nós pegamos a temática da sexagem espermática, né? E aí a gente vai abordar um pouquinho sobre a definição, o processamento e o uso na produção de gado de leite. Além disso, eu vou falar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos, as desvantagens, as vantagens que tem esse processo, né? E o meu colega Gabriel Cáceres, ele vai falar, né, sobre as principais raças utilizadas na produção de leite, que aí a escolha de raças também tem grande importância para a sexagem espermática, tá? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Vamos lá, gente, vamos dar início à nossa apresentação. Bom, a sexagem espermática, vou falar um pouquinho sobre o que ela é, tá bom? Ela é uma biotecnologia que consiste na separação das duas populações de espermatozoides, ou seja, a gente sabe que o espermatozoide é o gameta masculino e ele é representado pelas letras X e Y, beleza? Então imagina que aqui está o X e o Y juntinhos aqui, né, beleza? O processo de sexagem ele consiste no que? Ele separa o X do Y, entendeu? Ele separa as duas populações. Então, é uma técnica que é realizada por meio de diversas técnicas, tá bom? Com o propósito de utilizar para fecundação somente amostras que darão origem a animais de um sexo predeterminado. Isso significa que, por exemplo, numa criação de gado onde o proprietário ele tem visão à produção de leite, por exemplo. Para ele, o que interessa mais para ele são uma prole de 90%, vamos chutar um número aqui, 90% de fêmeas, não é mesmo? De 90% de vacas, porque os machos, eles seriam usados somente para procriação, não é mesmo? Então, tipo assim, vamos supor um exemplo aqui, eu estou criando gados para produzir leite, eu vou focar mais na criação de vacas. É claro que eu vou precisar do macho para procriar, né? E é aí que entra a sexagem. A sexagem entra no que? Consiste no que? A gente coleta o esperma do touro, né? Tem que ser um touro de qualidade. Alguns estudos dizem, né, que tem que ser um touro que produza alta quantidade de esperma. Então tem que ser um touro de qualidade, um touro que ele é criado basicamente só para isso. Então o boi é o cara, né? E vacas inseminadas e vacas de qualidade sendo inseminadas por esse esperma, né? E aí a gente separa as populações X da Y, né? Agora vamos citar um outro exemplo. Por exemplo, a situação de um produtor de gado de corte, por exemplo. Para ele, as vacas não interessam tanto quanto os bois, porque é comprovado cientificamente, sim, claro, que as vacas elas têm uma estrutura óssea menor que a dos bois e tanto óssea quanto muscular, os bois proporcionam maior quantidade de carne, né? E maior qualidade também na carne. Então tem uma certa diferença aí, né? Por exemplo, o produtor de leite, o produtor de gado de corte, né? Então aí a gente usaria bastante essa sexagem espermática. Por quê? Porque, que nem eu disse, eu quero multiplicar a minha produção. Quero multiplicar a minha criação, eu quero crescer os meus lucros, né? O que eu vou fazer? Vou fazer sexagem espermática, né? Eu vou num laboratório específico, vou lá pegar um esperma de um touro topzera, da raça Gir, por exemplo, e aí eu vou cruzar com uma raça holandesa e aí vou dar origem ao Gir Holando. O Gabriel Cáceres vai explicar sobre isso. Daqui a pouco vocês já vão entender um pouquinho, né? Mas é basicamente isso.
E de fato, os estudos comprovam que basicamente 90% dessa técnica é muito produtiva. Ela a proporção é de 90% de sucesso. Então, é uma técnica muito boa. Ó, o método, como que funciona, né? Como que é a técnica disso? Como que a gente vai fazer? Quero que você imagine, por exemplo, você pega uma jarra assim de água bem grande, assim, cheia de água, e aí você joga dentro de um filtro bem grosso de tecido. Essa água que está jorrando, quando ela passa no filtro, ela fica gotejando. Mas tem que ser bem grosso, você tem que entender basicamente isso. Então, tenta imaginar, né? Eu coloquei essa imagem ali para você dar uma entendida, tá bom? E aí ele fica gotejando. Então, eles pegam, por exemplo, uma jarra de esperma e eles jogam dentro desse filtro, entre aspas, né? E aí fica gotejando, e a cada microgota é emitido um raio laser que emite luz UV sobre esses espermatozoides, né? E aí faz com que eles brilhem, né? E aí os espermatozoides X, eles emitem 4% mais de fluorescência que os espermatozoides Y. Ou seja, ali no microscópio, ali no olhão, no famoso olhômetro, né? O cientista vai lá, ele olha e ele fala, ó, esses aqui são X, então vamos separar, vamos colocar nesse copinho aqui, nesse potinho. Esse aqui é Y e esse aqui, cara, eu tô em dúvida. Não sei se é X, não sei se é Y, tá meio fraco, tá meio forte. Então vou colocar num pote específico também, pote de duvidosos. E aí eles aplicam uma carga negativa, eles aplicam ou eles aplicam uma carga positiva, ou até nem aplicam uma carga, né, nessas microgotas. Essas cargas, o que elas vão fazer? Elas vão fazer com que as microgotas se carreguem, e dessa forma elas são desviadas, e quando são desviadas elas passam frente ao campo elétrico que é gerado por placas, ok? Após elas passarem por esse campo elétrico, elas passam por um detector, né? E aí são detectadas, esse detector emite uma mensagem para o computador, e aí sim a informação é transmitida para o cientista, né? E aí o cientista realmente tira de fato as suas conclusões, ali ele separa certinho, né? E aí toda aquela parafernália. Bom, aqui eu coloquei algumas imagens, para vocês darem uma entendida mais ou menos, né? Aqui eu coloquei os potinhos, coloquei ali também as fluorescências dos espermatozoides. Aqui a gente consegue ver que esses mais brilhosos podem sim ser chamados de gameta X, né? O cromossomo X, né? Aquele mais escurinho ali eu acredito que seja o Y. Coloquei aqui os potinhos, tá? E agora a gente vai para as vantagens e desvantagens, galera. Vantagens. Principal vantagem do uso do semi-sexado é que ele agrega valor sobretudo à pecuária de leite. Nossa temática de agora, né, de hoje. E, cara, o melhoramento genético somado ao maior número de fêmeas permite ao criador produzir mais leite e também obter uma receita extra com a venda de bezerras. Então, além dele querer expandir ou multiplicar a criação dele, ele pode pensar também no lucro que ele pode ganhar vendendo essas bezerras, essas novilhas, né? É uma técnica eficiente, ela tem reduzido descarte ou perda de espermatozoides, relativamente simples e rápida, mas é mais lenta que a técnica de processamento de sêmen convencional. É uma técnica acessível economicamente o suficiente para a sua difusão no mercado. E, bom, agora que eu falei um dos pontos positivos, vou falar um dos pontos negativos. Cara, por ela ser uma técnica recente, ela apresenta baixo rendimento de produção de doses por ejaculado e exige touros com altíssima qualidade de sêmen. Que nem eu falei antes naquele exemplo, né? Tem que ser touro que produza bastante quantidade de sêmen, tem que ser uma vaca boa, porque você não vai cruzar um touro bonzaço ou cara, né, com uma vaquinha qualquer, mano. Tem que ser de qualidade. Que nem eu falei, Gir e a raça Gir com a raça holandesa. Aí
forma a Girolando, que é uma raça que o Gabriel vai falar, é uma raça que tem aqui em São Gabriel do Oeste, uma raça já topzera, ela é feita assim para resistir ao calor, essas condições climáticas. Então a gente vê um exemplo de uma raça top com uma outra raça top e aí topzera. Em vacas de leite, a taxa de prenhez das que são inseminadas com sêmen sexual é consideravelmente inferior à taxa de prenhez daquelas que são inseminadas com sêmen convencional. Então aí a gente vê que elas perdem um pouquinho da taxa da taxa de prenhez, né? Ó, por exemplo, dose de sêmen sexado, cara, aproximadamente 2 milhões de espermatozoides. Agora, olha a dose de sêmen convencional, aproximadamente 20 milhões de espermatozoides. Então aí a gente vê um problema, né? Uma baixa. Mas mesmo assim, uma técnica muito boa, uma técnica confiável, uma técnica que lucra. E se você pretende ser um criador de gado, cara, já está sendo direcionado para o caminho, tá? Valeu, galera. Essa foi a minha explicação. Eu vou passar agora o comando pro meu colega querido Gabriel Cassis para ele dar uma explicada para vocês sobre as raças, tá? Para vocês entenderem o que eu falei sobre Girolando. Beleza, galera? Valeu, hein? Valeu, prof. Até mais. Fala galerinha da sala aí, terceiro ano, eu vou dar continuidade aqui na explicação do Bruni. E professor, eu não espero que, eu acho que não tá perfeito, mas espero que o senhor goste da nossa apresentação. Eu vou estar falando um pouco das principais raças bovinas leiteiras, as fazendas, né, as produções, elas têm alguns métodos de produção de leite. Nós temos extensivo, tem intensivo, produção de leite, claro, ciclo completo e venda de bezerros. Aí agora eu vou estar falando de algumas raças de raças bovinas. E é claro, nós temos várias raças que produzem leite, mas eu vou estar falando das principais, as que mais produzem no mundo. A primeira é a raça holandesa. Ela é uma raça com potencial alto para a produção de leite. A produção dela, em média, anual é de 6 mil a 10 mil quilos de leite por ano. E os novilhos podem ter a primeira cria a partir dos seus 2 anos. E essa é a raça com maior produção mundial. Nós temos também a Jersey. É um animal mais rústico, com pelagem parda. E ela também, a produção de leite dela anual é de 3.500 a 5.500 quilos de leite. Os novilhos, né, que são os bezerros, eles podem ter a primeira cria a partir do seu 1 ano e meio de vida. Temos a parda raça suíça. É uma das raças mais antigas do mundo. Ela é uma das raças mais antigas do mundo. Além dela ser com alta qualidade em produção de leite, ela pode ser usada para produção de carne também. É, elas produz 2.500 quilos de leite em 200 dias. Ou seja, em um ano ela produz cerca de 5 mil quilos de leite. E claro, a gente pode deixar de esquecer de falar sobre o bem-estar do animal, né? Que isso ajuda muito na eficiência dele para produzir o seu leite, né? Produzir a venda do leite. Alguns fatores das vacas leiteiras são o sistema comportamental, o sistema do medo, da dor. Quanto menor essa taxa for, mais eficiente ela vai ser na sua produção. E também o conforto térmico, né? O calor, a umidade. O calor é essencial para a vaca, mas aquele calor de torrar o couro às vezes pode prejudicar na sua produção de leite. Quanto mais a grama, fala sobre a grama. Ela é essencial estar seca. Ela tem que estar seca para sua eficiência, para o alimento da vaca. Muitas das vezes não vai adiantar a vaca só na água úmida, na água úmida, na água fresca. Tipo assim, nós tem aqui um lugar com sombra, que é essencialmente para ela como fala? Como posso dizer? Para ela
como eu posso dizer, fugiu a palavra, para ela beber água, um lugar essencial para ela beber água. E nós temos também o lugar do pasto, né, que ela vai se alimentar para depois ela ser utilizada para produção de leite, depois e logo em seguida a venda do leite que será retirado, né? E também o principal clima para os climas essenciais para a produção de leite é o clima tropical e o temperado, assim sendo um dos climas mais onde temos mais produção de vacas leiteiras. E é isso o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha falado tudo que teve nosso trabalho. E se tiver algumas dúvidas, eu posso estar pesquisando para estar ajudando as pessoas que ficaram com dúvidas em alguns pontos ou em até alguma parte que eu falei errado. E se tiver que me corrigir alguma parte aí, professor, nós tá aí, tá? Pode mandar aquele salve. Fala, galerinha da sala aí, terceiro ano. Eu vou dar continuidade aqui na explicação do Bruni. E, professor, eu não espero que... Eu acho que não tá perfeito, mas espero que o senhor goste da nossa apresentação. Eu vou estar falando um pouco das principais raças bovinas leiteiras. As fazendas, né? As produções, elas têm alguns métodos de produção de leite. Nós temos extensivo, tem intensivo, produção de leite, claro, ciclo completo e venda de bezerros. Aí agora eu vou estar falando de algumas raças de raças bovinas. E é claro, nós temos várias raças que produzem leite, mas eu vou estar falando das principais, as que mais produzem no mundo. A primeira é a raça holandesa. Ela é uma raça com potencial alto para a produção de leite. A produção dela, em média, anual é de 6 mil a 10 mil quilos de leite por ano. E os novilhos podem ter a primeira cria a partir dos seus 2 anos. E essa é a raça com maior produção mundial. Nós temos também a Jersey, é um animal mais rústico, com pelagem parda, e ela também, a produção de leite dela anual é de 3.500 a 5.500 quilos de leite. Os novilhos, né, que são os bezerros, eles podem ter a primeira cria a partir do seu 1 ano e meio de vida. Temos a parda raça suíça, é uma das raças mais antigas do mundo. Ela é uma das raças mais antigas do mundo. Além dela ser com alta qualidade em produção de leite, ela pode ser usada para produção de carne também. Elas produz 2.500 quilos de leite em 200 dias. Ou seja, em um ano ela produz cerca de 5 mil quilos de leite. E claro, a gente pode deixar de esquecer de falar sobre o bem-estar do animal, né? Que isso ajuda muito na eficiência dele para produzir o seu leite, né? Produzir a venda do leite. Alguns fatores das vacas leiteiras são o sistema comportamental, o sistema do medo, da dor. Quanto menor essa taxa for, mais eficiente ela vai ser na sua produção. E também o conforto térmico, né? O calor, a umidade. O calor é essencial para a vaca, mas aquele calor de torrar o couro às vezes pode prejudicar na sua produção de leite. Quanto mais a grama, falar sobre a grama, ela é essencial estar seca. Ela tem que estar seca para a sua eficiência, para o alimento da vaca. Muitas das vezes não vai adiantar a vaca só na água úmida, na água úmida, na água fresca. Tipo assim, nós tem aqui um lugar com sombra, que é essencialmente para ela se... Como posso dizer? Para ela... Como eu posso dizer? Fugiu a palavra. Para ela beber água, um lugar essencial para ela beber água. E nós temos também o lugar do pasto, né, que ela vai se alimentar para depois ela ser utilizada para produção de leite, e logo em seguida a venda do leite que será retirado, né? E também o principal clima os climas essenciais para a produção de leite é o clima tropical e o temperado, assim sendo
um dos climas mais, onde temos mais produção de vacas leiteiras. E é isso o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha falado tudo que teve nosso trabalho, e se tiver algumas dúvidas eu posso estar pesquisando para estar ajudando as pessoas que ficaram com dúvidas em alguns pontos, ou em até alguma parte que eu falei errado. E se tiver que me corrigir alguma parte aí, professor, mas tá aí, tá? Pode mandar aquele salve. E dando continuidade sobre as raças bovinas as principais raças bovinas do mundo, eu vou falar sobre a Girolanda. A Girolanda nada mais é que uma das raças provenientes do cruzamento da raça bovina holandesa e a Gir, que ao fazer esse cruzamento ela se torna a Girolanda, que como eu disse é uma das principais raças usadas no mundo. E ela fabrica cerca de 80% do leite do Brasil, fabricado não, né? Proveniente da raça Girolanda. Esses 80% vem diretamente dessa raça, desse tipo de raça. E é isso aí.